Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Dias, faço graduação em Medicina na FIXAI e hoje a conversa almeja desmistificar transtornos mentais. Altamente prevalentes na sociedade atual, esses tipos de transtornos prejudicam muito a vida dos pacientes e são muitas vezes pouco debatidos e podem surgir de forma silenciosa. Para discutir esse tema, temos o prazer de receber o Dr. Luiz Gustavo Valas Roldan, psiquiatra referência em saúde mental. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença. É uma honra poder compreender mais sobre esse assunto contigo. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo realmente um dos temas que eu mais me empenho e mais gosto, que é justamente diferenciar saúde mental de transtornos mentais, olhar um pouco para a questão do estigma, preconceito e como isso afeta os tratamentos, não só os tratamentos, mas também a promoção da saúde mental e a prevenção dos transtornos mentais. Aproveitando, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela Unicamp, fiz minha residência em psiquiatria pela USP e uma especialização em dependência química pela Unifesp. Também sou especializado em ciência do bem-estar e psicologia positiva e atualmente venho trabalhando principalmente com psiquiatria corporativa. Então vai ser um prazer trazer um pouquinho dessa conversa aqui para vocês. Muito obrigado, Dr. Luiz. E para justamente dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de entender por que as pessoas, em geral, estigmatizam de forma negativa os transtornos mentais. Essa é uma pergunta ótima para a gente começar a nossa conversa e até antes mesmo de falar disso, acho que vale ressaltar, aqui acho que o pessoal vai ouvir bastante a gente falando sobre transtorno mental, né? Primeiro, por que a gente não usa o termo doença mental? Primeiro porque doença mental já é um termo estigmatizado, né? Existe aí todo um conceito que as pessoas criaram na cabeça de doença mental que faz com que esse termo já assuste a grande maioria das pessoas. Mas a gente sabe que doença mental, ou na verdade doença, é algo que tem uma causa única, ou que é explicável por um fator específico. Por exemplo, uma pneumonia é uma doença. Ela é causada, então, ou por um vírus, ou por uma bactéria, enfim, por um agente patógeno que é o causador dessa doença. No entanto, quando a gente fala de transtornos mentais, eu tô falando de algo que é multifatorial. Não tem uma causa específica, muitas vezes. Não é simplesmente um distúrbio neuroquímico, não é um trauma de infância, não é uma condição socioeconômica desagradável, não é um desemprego, não é um divórcio. É uma somatória de fatores, né? Dentre os quais fatores ambientais, fatores psicológicos, fatores sociais, fatores comportamentais, fatores genéticos, individuais, fatores biológicos. Tudo isso somado traz uma carga que leva então a um transtorno, que é uma somatória de sintomas, uma somatória de percepções do indivíduo, ou de disfuncionalidades, ou de alterações da normalidade, que aí então a gente nomeia ou considera como um transtorno mental. A exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, são todos transtornos mentais de causas múltiplas e de vários fatores. E isso ainda, Rodrigo, é diferente do que é saúde mental. Quando a gente fala o termo saúde mental, eu tô falando de uma outra dimensão, que não o transtorno mental. Saúde mental não é simplesmente a ausência de um transtorno mental. Ter saúde mental significa a capacidade que o indivíduo tem de sentir um prazer subjetivo e a partir dessa sensação subjetiva aí de bem-estar, ele ser capaz de lidar com os problemas da vida, de executar as suas capacidades, potencialidades, funcionalidades, de trabalhar de forma produtiva e frutífera ou de aprender, se desenvolver de forma produtiva e, por fim, de contribuir para a comunidade na qual ele está inserido. Então, tudo isso, aí sim é falar de saúde mental. Quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de bem-estar social, estou falando de bem-estar psicológico, estou falando de prazer, de satisfação, né? E isso pode acontecer tanto na presença como na ausência de um transtorno mental. Ou seja, ter um transtorno mental não exclui o fato de que a pessoa possa trabalhar sua saúde mental, desde que bem cuidado, desde que bem tratado, desde que bem acompanhado, auxiliado e apoiado. Então é disso que a gente está falando quando a gente está falando aí de transtorno mental, de saúde mental, de doença mental. E aí por que isso tudo tem tanto estigma? E aí vamos só entender o que é estigma, né? Pra quem já viu aqui o filme Estigmata, que é um filme que fala sobre, um filme um tanto antigo, que fala sobre os estigmas ou as marcas de Jesus Cristo. Estigma é marca, né? O corte no punho, a perfuração no pé, né? A perfuração na mão que Jesus tinha no filme, né? Isso são os estigmas, as chagas de Cristo, né? Então o estigma é uma marca, é um rótulo, é algo que é reconhecido de longe. Por uma questão relacionada a como a mídia construiu a imagem dos transtornos mentais, ou até como a própria história da psiquiatria construiu a imagem de quem tinha transtorno mental, dos hospícios, dos manicômios de antigamente, ficou essa imagem
negativa relacionada aos transtornos mentais, ou na verdade, as pessoas que têm algum transtorno mental, que convivem, né, que vivem com algum transtorno mental. E aí, ao invés de enxergar a pessoa, eu passo a enxergar esse rótulo, que é o transtorno mental. E aí é um rótulo que muitas vezes ele é coberto de violência, ele é coberto de falta de autonomia, de ideias de capacitismo, perda de fato de liberdades, de restrições, de anormalidade, que são os conceitos que acabam historicamente acompanhando os transtornos mentais. E é disso que a gente precisa falar hoje. A gente precisa desmistificar os transtornos mentais e entender que, na verdade, a grande maioria das pessoas que têm algum transtorno mental, como a depressão, como o pânico, como o transtorno de estresse pós-traumático, ou como o próprio transtorno bipolar, que é uma questão mais crônica, a esquizofrenia, que também é mais crônica, a própria dependência química, esses transtornos, em sua grande maioria, eles passam com pessoas que não são violentas, com pessoas que são capazes de manter a sua vida, de manter a continuidade da sua vida, a funcionalidade da sua vida, muitas vezes, desde que bem apoiadas, bem cuidadas. Então, o apoio que a sociedade dá para essas pessoas é justamente o que é necessário para que elas possam se cuidar e possam retomar a sua funcionalidade, seu bem-estar, seu prazer. Eu queria abrir um pouco com essa fala, Rodrigo. Fez sentido? Fez muito sentido, Dr. Luiz. Inclusive, eu queria compartilhar que, por meio da sua fala, a gente percebe, né, a complexidade que é a mente humana e, ao mesmo tempo, a diversidade de fatores que contribuem tanto com a sua saúde, né, quanto com um possível surgimento de um transtorno. E você, juntamente com essa exposição, brilhantemente trouxe já a história do estigma dentro da saúde mental e como que isso impacta, né, a visão que as pessoas têm das pessoas, né, igualmente, que acabam sofrendo por algum tipo de distúrbio. Exato. E é um pouco esse o propósito aqui, né, Rodrigo? Que a gente possa entender um pouquinho mais a fundo de onde vieram todos esses conceitos, né? E muito veio justamente da nossa própria história. Foi o que nós criamos, foi o que a mídia criou. Mas estatisticamente, ou se a gente for olhar para os dados de fato, não é exatamente assim que acontece, né? O estigma, ele é um termo amplo, um termo guarda-chuva. A gente usa para descrever comportamentos discriminatórios, segregatórios, relacionados a quem tem alguma diferença do que se considera normal, do que se considera o padrão, e o que não necessariamente é sempre o mais saudável ou é sempre o ideal, né? Então acho que é isso que a gente precisa ir aprendendo aos poucos, né? Que a gente pode ter um transtorno mental e ainda assim ser capaz de executar nossos trabalhos, ou ser capaz de ser um bom pai, ou ser capaz de ser uma boa mãe. Desde que a gente consiga o suporte necessário, a gente vai conseguir lidar com essas questões. E também que transtornos mentais estão longe de significar falhas de caráter, ou uma visão mais moralista mesmo, né, de fraqueza. Não, existe uma série de componentes que vão originar esses transtornos. Em geral, não significa que exista uma falha de caráter ou que seja uma fraqueza, mas é simplesmente tudo o que está acontecendo gera uma sobrecarga e um estresse maior do que pode ser suportado naquele momento. E aí, com os apoios necessários, os apoios adequados, a gente pode contornar essas situações. De fato, eu acredito no que você expôs, Dr. Luiz. As pessoas, em geral, carregam, né, muitas vezes sem se darem conta, uma carga que muitas vezes não se reflete, né, na realidade das pessoas que vivem com transtornos mentais. Justamente algo que você trouxe no início, né, que o fato de você conviver com um transtorno não significa que você não vá ter saúde mental, assim como alguns estigmas que você já trouxe, né, que envolve caráter, né, que envolve a sensação de não ser produtivo ou não ser capaz de contribuir com a sociedade. É importante essa discussão porque quebra um pouco dos mitos, né, que em geral pairam sobre essas pessoas. Exatamente. E a gente precisa quebrar esses mitos porque as consequências do estigma são muito graves, né? Quando, inclusive, um profissional de saúde que fez seu juramento, né, um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, uma médica, acabam tendo um comportamento estigmatizante, segregatório, discriminatório em relação a pessoas com transtorno mental, isso faz com que essas pessoas que estão lá buscando apoio, buscando ajuda para algo que elas não sabem enfrentar sozinhas, elas fiquem com medo de buscar ajuda. Porque, por que eu vou buscar ajuda se quem tá lá para me ajudar tá me considerando fraco, tá me considerando incapaz? E esse medo faz com que as pessoas parem de buscar ajuda. E isso faz com que os tratamentos, principalmente relacionados a transtornos mentais, sejam atrasados em até 10 anos. Ou seja, aquela pessoa sofre e fica ali cheia de sintomas, de dificuldades, de disfuncionalidades por até 10 anos para receber, então, o adequado diagnóstico, o adequado tratamento, a adequada conduta, porque ela precisa passar por tantas barreiras
barreiras de acesso para conseguir esse tratamento adequado, que muitas vezes ela acaba desistindo e ela acaba deixando de se tratar. Então, alguém que está lá com depressão acaba, de fato, passando muito tempo e chegando a quadros gravíssimos, né? E que aí a gente vai ter ideação e planejamento suicida, aí a gente vai ter catatonias, aí a gente vai ter uma série de consequências ou sequelas relacionadas a esse transtorno mental que poderiam ter sido evitadas simplesmente com um profissional mais acolhedor ou com uma rede de proteção mais acolhedora. Então, o estigma ele tem uma consequência tão maléfica que se a gente busca ser um profissional ético na nossa prática, a gente precisa se atentar aos nossos vieses inconscientes. A gente precisa se atentar a como esse nosso estigma também afeta o tratamento das pessoas que estão convivendo com algum tipo de transtorno mental. E conviver com esse tipo de transtorno mental ainda faz com que essas pessoas, além de não receberem o tratamento adequado, elas acabam tendo uma série de perdas de oportunidades socioeconômicas. Por quê? Porque aí os empregadores não vão querer contratar essa pessoa porque ela tem um transtorno mental, ela não vai conseguir trabalhar bem. As pessoas ali da habitação não vão querer dar uma moradia para ela não vai dar conta de se sustentar, de se pagar, né? Então ela vai cada vez sendo mais segregada, perdendo mais oportunidades e com isso ela passa a não acreditar mais nela própria. E aí acontece o que a gente chama de estigma internalizado, que é quando a própria pessoa passa a acreditar no que a sociedade muitas vezes fala sobre ela, no rótulo que a sociedade coloca para ela. Ela passa a acreditar que ela não é uma dependente química, mas que ela é malandra. Ela passa a acreditar que ela não é deprimida, mas que ela é preguiçosa e que ela tem falta de vontade. Ou que ela não é uma pessoa com pânico, mas ela é uma pitizenta. Entende como a sociedade coloca termos que são completamente destrutivos, inclusive para a crença de autoeficácia dessa pessoa, o que faz com que ela perca ainda mais oportunidades. Tem sentido, Rodrigo? Fez muito sentido, Luiz. Inclusive, eu gostaria de destacar na sua fala a importância que os profissionais da saúde têm em justamente fornecer um acesso sem estigma, ou pelo menos tentando acolher melhor essas pessoas. Querendo ou não, né, os profissionais estão inseridos na sociedade que tem esses mitos e que acaba propagando mesmo sem perceber. E um dado que você trouxe, que é o tempo que muitas pessoas acabam demorando para procurar o atendimento por medo, né, desse estigma, que acaba sendo mais um passo, mais uma barreira que essa pessoa tem, é um problema que, na teoria, não deveria existir, né? O serviço de saúde, ele tá aí justamente para acolher e para, querendo ou não, desmistificar essas crenças que as pessoas têm em relação às pessoas com transtorno, né? São muitas estratégias que a gente pode usar para reduzir essa barreira, que é a barreira do estigma, né? Do preconceito, da psicofobia, né? E veja só que interessante, quem estimulou a criação do termo psicofobia foi um humorista incrível, foi um ator incrível, que foi Chico Anísio, que tinha depressão. E ele foi atrás justamente dos profissionais para tentar exprimir isso que ele vivia tendo depressão, né? E um profissional brilhante, uma carreira brilhante, um expoente, né? Mas que também sofreu muito pela própria psicofobia, que é justamente esse medo ou essa reação negativa a pessoas com algum tipo de transtorno mental. E pra gente lidar com isso, basicamente o que a gente precisa é muita psicoeducação, muito letramento em saúde mental. O que é isso? É trazer informação de qualidade para as pessoas e informação que a gente fala acionável. O que é uma informação acionável? Uma informação que essa pessoa possa facilmente utilizar na sua vida. Então não é trazer um monte de informação técnica, mas é trazer algo que seja palatável para as pessoas, que elas possam praticar rotineiramente. Isso é trazer letramento em saúde mental, isso é trazer psicoeducação. É a gente trabalhar esses dados relacionados aí à saúde mental e trazer isso à luz, a informação para todo mundo. Para além disso, é extremamente importante garantir o convívio. Quanto mais convivemos com pessoas diferentes de nós e quanto mais convivemos com pessoas com algum transtorno mental, mais a gente compreende o fenômeno e mais a gente deixa de se distanciar ou a gente deixa de criar esses rótulos e entende que as pessoas com transtorno mental são como todas as outras, mas que estão passando por ali um problema de saúde, que precisa de cuidado, que precisa de apoio, né? Posso trazer aqui claramente o meu exemplo. Tive um quadro de pânico durante a minha faculdade, inclusive, né? Um quadro de transtorno de pânico. Consegui ter o apoio necessário ao longo aí de pelo menos uns 2 anos e consegui nunca mais ter nenhum tipo de adoecimento ou de transtorno mental ao longo da minha vida. No entanto, isso não representa isso não significa que eu não possa ter alguma coisa daqui 1, 2, 5, 10 anos. Claro que quanto mais eu me cuido, quanto mais eu pratico o autocuidado, menores as chances. Quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me conheço, por isso tanto a importância da psicoterapia, por isso tanto a importância de realizar ações de autocuidado para sua saúde física, sono, exercício físico, alimentação saudável, tudo
isso vai contribuir, claro, para uma carga menor de adoecimento. Mas isso também contribui para que a gente tenha menos hipertensão, menos diabetes. Mas ninguém vira e fala assim, ai, aquele diabético, né? Ai, aquele hipertenso, com uma visão negativa como se tem em relação aos transtornos mentais, né? Que como as outras doenças crônicas ou como outras questões representam basicamente uma somatória de fatores que levou a esse desfecho e que só precisa de cuidar, né? Então é disso que a gente está falando aqui, Rodrigo. Doutor Luiz, eu acredito que os exemplos que você trouxe, principalmente, eles são muito elucidativos, justamente para quebrar um pouco do preconceito ou do estigma que há em relação aos transtornos mentais. Você trouxe o exemplo do Chico Anísio, assim como falou sobre a sua própria trajetória, o que mostra pra gente que é possível sim você ser produtivo, é possível sim você contribuir com a sociedade, ser uma pessoa de destaque e com um transtorno mental eventualmente em curso. Justamente mostrando que o fato de você estar vivendo com alguma dificuldade não implica que você é uma má pessoa, algo que geralmente está presente como estigma do próprio transtorno mental, né? E a sua fala destaca muito isso e aponta para diversos pontos que a gente pode fazer para melhorar esse contexto que envolve não só a psicoeducação, assim como informação de qualidade e para as pessoas que precisarem, né, psicoterapia. Exatamente. E a partir aí da junção de todos esses fatores, né, a gente enfrentar o estigma social, a gente precisa exatamente de, como você colocou, né, psicoeducação, de convívio, de informação adequada, de campanhas, de protesto para que as pessoas compreendam a situação e justamente para o estigma internalizado, né, que é quando a própria pessoa passa a acreditar nisso, né, a gente precisa justamente de grupos de mútua ajuda, atividades em grupo, conexão social, apoio, suporte, e aí entra todas as outras estratégias, e aí já de tratamento, né? Que aí vamos falar de psicoterapia, podemos falar de coaching de saúde e bem-estar bem feito por profissionais qualificados, podemos falar do próprio tratamento psiquiátrico, o tratamento medicamentoso, que ainda também é muito mal visto por algumas pessoas, né? Existe muito essa fala sobre, porque toma tarja preta, porque toma remédio controlado, né? Também numa conotação negativa, né? Ou para especificar de novo, né? Uma fraqueza. E não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um cuidado necessário, que tem evidência científica de funcionamento, né? Então, desde que bem indicado, o tratamento medicamentoso no tratamento dos transtornos mentais é essencial. E vários artigos mostram, inclusive, tem um artigo muito recente aí de 2022 da Lancet, que fala um pouquinho sobre essa questão, né, do tratamento adequado. E eles apontam que em países de baixa renda per capita, como é o caso do Brasil, das pessoas com depressão, somente 6% têm o tratamento farmacoterápico adequado. Somente 27% dessas pessoas acessam um serviço de saúde mental. Então a gente ainda vive uma realidade muito crítica para a saúde mental e por isso, grande parte do tratamento deve ser realizado na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. E por isso a gente tem que capacitar cada vez mais clínicos, médicos de família, agentes comunitários de saúde para que saibam abordar, acolher, escutar, humanizar e indicar, se necessário, para um tratamento especializado. Muito interessante, Dr. Luiz, a importância que você destacou nessa última fala sobre você poder expandir o cuidado e pensar, né, na ponta, nas unidades de saúde, o que é importante do treinamento para justamente acolher melhor essas pessoas que eventualmente não têm acesso, né, ao tratamento. E eu gostaria de perguntar, agora caminhando um pouco para o fim do nosso podcast, se você tem uma mensagem final, algo que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, que você julga importante. Olha, a mensagem final que eu deixaria, Rodrigo, é a seguinte: cuidado com as suas palavras. Cuidado com como você trata, você enxerga as outras pessoas. Cuidado com os termos que você usa se referindo a outras pessoas. Esses termos, eles acabam muitas vezes virando rótulo. E rótulo não é para pessoa. Rótulo é para produto. Pessoa tem sentimento, pessoa tem emoção, pessoa tem história, tem biografia, tem capacidades. Então, não restrinja a sua visão e principalmente não oriente a sua fala por fragmentos de realidade. Um rótulo é simplesmente um fragmento da realidade. E quando eu passo a fazer juízo de valor ou a tirar conclusões a partir de fragmentos de realidade, eu estou deixando de olhar para o indivíduo, para a pessoa, para aquilo que é humano. Então, cuide de como você enxerga o mundo, enxerga as pessoas e cuide de como você se comunica. Com certeza, uma boa comunicação vai ser uma ótima aliada para você construir pontes com as outras pessoas,
entender o que as outras pessoas passam e aí, de fato, ser alguém empático. Diz-se muito, né, sobre o brasileiro e que o brasileiro é muito empático, mas na verdade, nossa sociedade é muito simpática. Ser empático vai um pouco além, exige um pouco mais, exige ouvir, acolher e muitas vezes ajudar na condução, exige se engajar um pouquinho mais. Agora, a retribuição que você tem por isso, a retribuição no sentido de o quanto que aquilo é prazeroso, satisfatório, regozijante, é isso que vai fazer bem pra você. Então, ser empático com os outros, apesar de ser às vezes um pouco mais difícil, um pouco mais custoso, traz uma recompensa muito grande. Então é isso que eu peço para as pessoas, que elas cuidem da sua comunicação, que elas cuidem da sua empatia e que elas se engajem um pouco mais em ouvir mais o próximo e cuidar um pouco mais. Dr. Luiz, eu gostaria de agradecer por ter explicado tão bem esse tema e por ter contribuído com uma redução e uma compreensão muito maior sobre os estigmas que envolvem os transtornos mentais. Aqui a gente encerra mais um podcast da Academia Digital Einstein. Gostaria de agradecer aos ouvintes por ter acompanhado esse episódio. Para acessar mais conteúdos gratuitos como esse, é só entrar no site academiadigital.einstein.br. Obrigado a todos e até o próximo episódio.